Curso General Teres Pires com você aqui, dicas para a prova do Barro Branco, né? Academia da Polícia Militar do Barro Branco, uma instituição tradicional, com uma prova também tradicional e que a gente precisa dar umas dicas para você vir aqui estudar com a gente e entender os segredos dessa prova. Eu sou o professor Alexandre, também conhecido como Xandão, e nós vamos pegar a prova do ano passado, uma prova no modelo que já teve uma mudada para esse ano, mas que é uma prova muito boa. Boa porque ela tem alguns desafios, né? 4 questões não muito fáceis, tá? Agora, não é porque não é fácil que não quer dizer que seja impossível. E nós vamos mostrar para vocês aqui por que ela não é uma questão impossível, essas questões da prova não foram tão difíceis assim. O tema que eu escolhi foi a questão que na nossa sequência aqui seria número 15, é a última questão dessa sequência de prova que eu peguei, que fala sobre violência. Eu queria dizer uma coisa rapidinho para vocês, né? A violência é um tema, né, recorrente. O que quer dizer isso? Sempre cai alguma coisa, volta e meia vem uma questão sobre violência. Por quê? Porque nós estamos falando de uma profissão, a profissão de polícia militar, que vai lidar com a violência no dia a dia, né? A violência na sociedade deve ser reprimida, deve ser cuidada, gerida pelo Estado através da polícia, né? Do seu braço armado que é a polícia. O sociólogo Max Weber definiu já que o Estado é aquela instituição que detém o monopólio da violência na sociedade. Ou seja, os cidadãos não devem, teoricamente, praticá-la, mas na prática, a gente sabe, no dia a dia, acontece muito. E uma das coisas que a questão coloca para a gente sobre a violência é o seguinte, a violência de todos os tipos está fortemente, você vai ver na questão, né, logo no início ali em cima, associada a determinantes sociais, né, as causas sociais para a violência. Ou seja, assim que o policial sai para as ruas, ele percebe isso. Todos nós que olhamos nas ruas a violência tal como ela aparece, a gente descobre que existe o elemento, as causas sociais por trás. Por exemplo, existe violência relacionada a tráfico de drogas? Não precisa nem perguntar, né, gente? Todo mundo sabe que sim. As drogas são um problema social? Claro que sim, né? Então, só que a polícia vai ter que lidar com isso. Pensando aqui como eles dizem aqui, ó, determinantes sociais podem ser vários, eles vão falar de alguns aqui que você precisa entender. Governança fraca, ou seja, a falta de gestão do problema da violência. Quando a sociedade não tem mecanismos para gerenciar, para cuidar, para administrar o problema. O Estado de Direito frágil, ou seja, os direitos das pessoas e dos indivíduos ou das instituições não estão sendo respeitados. A violência ela acontece mais facilmente, né? Vamos imaginar a violência contra o indivíduo, contra a propriedade, etc. Normas culturais e sociais de gênero, por exemplo, países que não criminalizam o estupro. Você sabia disso? Existe isso em vários lugares do mundo, né? O Brasil é crime, mas em alguns lugares do mundo não é. E aí, como é que você vai coibir essa forma de violência de gênero? Violência de gênero diz respeito à relação entre homem e mulher, guarde isso na sua cabeça. Desemprego, desigualdade de renda, desigualdades de gênero, mudanças sociais rápidas. A sociedade mudou muito rapidamente, não teve jeito de dar conta disso, né? Oportunidades educacionais limitadas, as pessoas não conseguem ir para a escola e assim por diante. Esse conjunto de fatores criam um ambiente social que leva à violência. Quando tudo isso está acontecendo, quando alguns fatores estão acontecendo de uma maneira muito intensa. E na falta de esforços para enfrentá-los, torna-se difícil alcançar ganhos na prevenção sustentada da violência. Você não consegue prevenir a violência ao longo do tempo. É isso que eles estão dizendo. Note uma coisa, para um pouquinho e presta atenção. Olha o que eu vou dizer. Nós estamos fazendo uma interpretação do texto aqui, você está entendendo isso? Chave para a resolução de qualquer questão de sociologia. Uma boa interpretação de texto. Você tem que fazer isso. Estude isso, pense nisso. As aulas de português vão te ajudar. Assim sendo, qualquer estratégia abrangente para a prevenção
né, da violência juvenil. Agora vamos pensar o quanto que a juventude está envolvida na violência, o quanto que a violência envolve a juventude, né? Deve identificar maneiras para mitigar quer dizer diminuir, e amenizar esses riscos. O risco sempre vai ter. Não adianta chover no molhado dizendo que sempre tem pessoas que são violentas. Sim, mas nem todas as pessoas são violentas a vida inteira, o tempo todo. Algumas pessoas se tornam violentas, aquela frase, a oportunidade revela o ladrão. Ou a oportunidade, alguns vão dizer, faz o ladrão. Escolha qual você quiser. Tá, então nós vamos pensar agora na violência, como eles dizem aqui, em as suas causas sociais. Não me interessa aqui no momento discutir o indivíduo que já é louco de nascença, que é psicopata, isso não é uma aula de psicologia, né? Então vamos ver o que eles colocam para a gente de alternativa dentro da sociologia, tudo bem? Esquece a psicologia agora aqui. Alternativa A, B, C, D ou E. A diz, os fatores socioeconômicos. Olha o que eu escrevi aqui na lousa para montar o raciocínio para você pensar. Causadores da violência juvenil devem ser prevenidos por políticas públicas. Lá em cima eles falam de governança, gestão, administração. Quem faz isso? É a política, o político, é o governante, o governador, o prefeito, o presidente, os ministros, né, o sistema, os aparatos do Estado. E é isso que eles estão falando, né, aqui. Políticas públicas. Então existe uma política pública que consegue prevenir a violência, seja na forma de leis, seja na forma de programas de esclarecimento, de incentivo. Falando na Polícia Militar, você conhece o PROERD, né? Então existe um programa de erradicação das drogas que a Polícia Militar faz junto às escolas. É uma política pública no sentido de minimizar a violência. É disso que eles estão falando na A. A B diz, os índices de violência juvenil não estão associados a fatores socioeconômicos, mas estão ou não estão? Poxa, lá em cima eles disseram que sim. No texto, no enunciado. O texto, inclusive, é da OMS. É um texto que é mundial, aí, circula no mundo inteiro. Então a B não pode ser. Nós começamos a discussão, o texto diz que existem causas sociais, fatores sociais, determinantes sociais, né, para a questão da violência. Então a B não pode ser. A C diz que envolve fatores de difícil identificação, impede traçar estratégias repressivas eficazes. Ora, o Estado deve buscar essas estratégias de repressão, de cuidados, de tudo. Tanto é o morde e assopra, né, amigo? Tanto reprimir quanto também prevenir. Tem que fazer as duas coisas. E a política decide e a polícia executa, muitas vezes, né? A D, a política de repressão da violência juvenil deve operar independentemente dos fatores sociais. Bom, dependentemente, porque se os fatores sociais piorarem, a violência piora. Então você está sujeito a isso. A responder, você Estado, você polícia, vai ter que responder de acordo com a demanda. Diminuição dos índices de violência juvenil será alcançada implementando políticas públicas repressivas. Sim, mas não só. Se a gente está buscando as causas, a repressão ela acontece depois que a consequência já veio. Eu vou reprimir a violência que já está acontecendo. Agora, como é que eu faço para prevenir? Para evitar que aconteça e eu não precise reprimir? Pois é, eu fico numa dúvida que só me resta A, né? Os fatores socioeconômicos causadores da violência juvenil devem ser prevenidos por políticas públicas. Percebeu? Uma boa leitura do texto, uma boa interpretação do texto te leva até a resposta. Mesmo que você não saiba tanto assim de sociologia. Mas se você vier fazer aula aqui com a gente, é claro, você vai acabar sabendo bastante. É isso. Bons estudos, boa prova, vem com a gente.